Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Mais uma vez com vocês aqui tirando dúvidas. É um prazer enorme estar com os irmãos. Nossa pergunta hoje é a seguinte: quem eram os bereanos que fala no livro de Atos? Hoje é essa a nossa pergunta. Então, vamos ler, o que está escrito para daí entendermos. Atos capítulo 17, do versículo 10 ao 15, diz o seguinte: Paulo e Silas em Bereia. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Veja só, aqui então nesse texto está nos contando, um fato que aconteceu com Paulo e com Silas, e que foi na segunda viagem missionária de Paulo. Então eles foram para a cidade de Bereia. Essa cidade de Bereia, ela ficava a 80 quilômetros de Tessalônica. E hoje essa cidade é chamada de Veria, na pronúncia, dependendo Veria ou Véria. E desde 1912, então, ela foi incorporada à Grécia. Então, os moradores dessa cidade, quando Paulo e Silas chegaram lá, porque eles foram lá para pregar o Evangelho de Jesus, e quando chegaram lá pregando, então, a respeito de que Jesus é o Messias, os bereanos, eles, então, aceitaram com prazer a palavra. Eles não foram como os moradores de Tessalônica, que criaram um problema, que rejeitaram. Mas os bereanos, então, eles aceitaram a palavra de Deus. E ali, então, Paulo e Silas não foram perseguidos. Ali eles podiam fazer a pregação deles na sinagoga sem nenhum problema, com a atenção do povo. E como nós lemos aqui, então, diz que mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, alguns, que eu acredito muitos, aceitaram a palavra. Aceitaram o Senhor Jesus, então, como o Messias, como o Salvador. E eles, então, são chamados de bereanos pelo fato de serem da cidade de Bereia, mas fica para nós, então, um ensinamento que às vezes as pessoas dizem, tal pessoa está um bereano, está virando um bereano. Mas é porque, na realidade, eles não apenas ouviam, eles conferiam se aquilo que Paulo e Silas falavam realmente estava nas Escrituras. Quais eram as Escrituras? Você pode dizer, ainda não existia a Bíblia como existe hoje, mas eram os livros da lei e os profetas, então, seja o Velho Testamento, eram as Escrituras da época. Então, eles, no caso, conferiam o que estava sendo dito por Paulo e Silas. Eles não apenas aceitavam, como engoliam de qualquer jeito sem conferir. Não, eles procuravam saber se aquilo que estava sendo falado era verdade. E é o que nós devemos fazer hoje, porque muitas pessoas hoje ouvem alguém falando alguma coisa a respeito de Deus, a respeito da Bíblia, e acredita, sendo que muitas vezes é uma heresia, é uma mentira. Mas a pessoa acredita por quê? Porque não está agindo como os bereanos, não vai conferir na palavra. Hoje nós temos a Bíblia,
assim, né, os livros compilados, que naquela época não tinha. Então, hoje nós podemos conferir, mas muitas pessoas não fazem isso. E os que fazem, então, nós podemos dizer que estão fazendo a mesma coisa que os bereanos faziam. Ou seja, conferir. Buscavam o conhecimento, né, conferindo nas escrituras, para ver se aquilo era realmente verdade. Então, se nós formos assim, né, nós vamos estar conferindo na palavra o que nos é falado. É importante isso, a Bíblia é a base para todo conhecimento. E fazendo isso, então, como os bereanos faziam, a gente está livre de cair em armadilhas do inimigo e em palavras de falsos profetas. Tá aí então, gente, que você procuramos conferir a palavra de Deus, que venhamos ter o desejo de examinar as Escrituras. Quando falamos leia a Bíblia, não é simplesmente você ler a palavra ali, aquele monte de letras e rápido para você dizer que leu a Bíblia inteira. Isso não adianta, você precisa ler, examinar as Escrituras e entendê-la. E esse quadro é feito para isso, para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Eu agradeço você que envia suas perguntas, eu agradeço você que ficou até o final. Como sempre, convido você a se inscrever, convido você a clicar aqui, conhecer o nosso conteúdo e nos abençoar se inscrevendo e nos ajudando a levar esse vídeo mais longe. Agradeço pela sua audiência. Fique na paz.